presença. Vamos abrir a palavra do Senhor, amados, lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número... João, capítulo de número 4, é um texto bastante conhecido dos crentes. Muito falamos sobre esse encontro forçado de Jesus. Jesus força encontro, viu, irmão? Jesus marca encontro e vai, sabia? E ele força encontro, ele marca, entendeu? Vai. E quando a pessoa não ouve, ele insiste. E a pessoa não ouve, ele vai, bate de novo na porta do coração. Jesus é uma pessoa, amados, hoje, uma pessoa espiritual, perfeita, que habita lá nas regiões celestes. A palavra do Senhor diz que ele habita num trono, está sentado num trono, à direita do trono do Deus Pai. Porém, amados, ele se faz presente nesta terra através do seu Espírito. E esse Deus Todo-Poderoso, perfeito e amor, através do seu Espírito Santo, que está aqui, também invisível, mas pela fé nós cremos, e pelos sentidos nós entendemos que ele aqui está, porque a presença de Deus se sente, a presença de Deus, em alguns momentos até, queridos, é quase que possível tocá-la. Tal é a densidade dessa presença, uma presença de amor, é uma presença de alegria, uma presença de prazer, uma presença de esperança, é uma presença de uma força, queridos, que muitas vezes sentimos quando nada colaboraria para que essa força estivesse. Quantas mães que perdem filhos conseguem superar a dor da perda, de um rasgo profundo que é para uma mãe a perda de um filho, porém, de um lugar de onde não se sabe, pela razão não se sabe, não se conhece, mas lá vem uma força de superação. Aleluia, ali está a densidade da presença de Deus, é a força que supre o choro de uma mãe que de repente acabou de perder um filho, algo drástico. É uma força que se manifesta no coração de um pai de família, quando chega com uma notícia triste dentro de casa: estou desempregado, mas de repente há uma esperança estampada no coração da esposa, no coração dos filhos, no coração do próprio agora desempregado. De onde vem essa esperança? Vem da presença gloriosa de Deus, invisível, mas real, invisível, mas verdadeira, que se vive pela fé, mas que se pode tocar. Tal é a presença densa de Deus na vida daquele que crê e ouve o seu chamado. E é para isso que Deus se apresenta, é para isso que Deus marca encontros. Saiba de uma coisa: você hoje está aqui, não porque quisestes, mas porque fostes chamados, foste convidado pelo Espírito Santo de Deus, e você está aqui nesta noite por isso. Até muitas vezes, achando que estamos sob total controle das nossas vontades, ali está a manifestação de Deus interferindo na nossa vontade, porque muitas vezes, amados, dependendo da nossa vontade, nós não alcançaríamos a realização daquilo que Ele quer. Então Ele se vê no direito, como Deus, de interferir na nossa vontade para mudar os nossos caminhos e nos colocar no lugar onde Ele quer, porque ali Ele quer ter conosco. E aí, amados, eis a razão de muitas vezes estar diante da presença de Deus é tão combatido. Por isso, queridos, se manifestam os impedimentos. Agora há pouco, não sei se na abertura do culto, foi dito, eu acho que também não sei se na ministração do louvor, mas foi dito que você deixou até talvez parentes em casa, que de repente chegaram num dado momento, mas você disse assim: olha, fica aqui bonitinho assistindo televisão, come o resto da macarronada, mas eu vou para a casa do Senhor, abandonando aquilo que de repente chegou para impedir você de ir ao encontro do Senhor, aleluia. Mas quando Deus quer ter contigo, quando Deus marca o encontro, pode chegar quem for, pode se manifestar o que for, aleluia. Deus interferirá nessa razão, nessa vontade, e atrairá o amado para a sua presença, porque a presença de Deus enriquece. Estar na presença de Deus, aleluia, se manifesta uma abundância
de força, prazer, alegria, paz, coragem, autoridade, que todos nós precisamos. Não somente para a manutenção da nossa vida, no dia chamado hoje, nós precisamos de força para viver. Nós precisamos de coragem para viver. Nós precisamos de valores para viver nesta vida. Estar na presença de Deus é alcançar esses valores. Mas mais do que para esta vida, aleluia, Deus quer te preparar para estar com Ele de forma contínua, prolongada e eterna. Lá na glória, lá nos céus, no lugar onde Ele já tem preparado para você uma morada. Amém? E a palavra do Senhor então fala desse encontro aqui. E diz assim, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Verso 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, de posse agora, Senhor, da Tua palavra, da leitura, Senhor amado, desse texto, nós te pedimos que a vida que há neste texto, ó Deus, que a vida que há nessa história, nesse relato, Senhor, que ela possa se manifestar diante dos nossos olhos, Senhor, de forma inconfundível, de forma cristalina. Senhor, até aquele que não tem conhecimento tão grande ou profundo, Senhor, das Sagradas Escrituras, Senhor, até neste, Pai, se manifeste a Tua verdade, porque a Tua verdade, Senhor amado, quando manifesta diante dos olhos de qualquer um, ela se manifesta de forma, Senhor amado, a ser entendida, compreendida, porque não há nada mais claro nesta vida do que a Tua palavra, Senhor. Não há nada mais claro, Senhor, nesta terra, do que a manifestação da Tua verdade. Por isso, Senhor, eu te peço que ela chegue agora a cada um de nós, sem impedimento algum, que possamos sair todos aqui, ó Pai, vivificados, transformados, renovados, alimentados, Senhor, em nosso espírito, em nossa alma. E o nosso corpo sinta, Senhor, os reflexos deste pão do céu, Senhor amado, deste pão da vida que desce do céu. Assim nós oramos, usa a minha vida em nome de Jesus. Amém. Então, amados, estamos falando aqui de encontro. E a palavra do Senhor aqui acentua. Ela aqui, quase que tem um grifo, né? Quando ela diz aqui, ó, no verso número 3, capítulo 4 de João. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. A rota normal dos judeus, normalmente amados, circundava, né, a província de Samaria. E seguindo um caminho que era pelo Vale do Jordão para o norte. Jesus então põe em prática aquilo que está escrito em Atos, capítulo de número 1, verso de número 8. Abre comigo lá. Atos, capítulo de número 1, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Naturalmente que o livro de Atos, escrito foi, num tempo posterior, em termos cronológicos, termos de acontecimento, escrito depois daquilo que Jesus está vivendo. Porém, Jesus, amados, quando ele se manifesta no tempo humano, ele traz consigo a plenitude dos tempos. Jesus aqui era homem e vivia dentro da cronologia do homem, do tempo humano. Das 24 horas de um dia, das 7 dias da semana, dos 30 dias do mês e assim por diante. Porém, queridos, de uma forma espiritual, ele transcendia esses tempos. Cada dia de vida de Jesus atraía para aquele dia centenas e centenas de anos de revelação, de profecias, de manifestações de Deus, do Velho do Testamento, e ainda daquilo que iria acontecer, ou ainda iria ser escrito, para ir para a igreja do Novo Testamento, né, as doutrinas, as leis da igreja,
que agora, hoje, vivemos, porque as temos escrito. Porém, quando Jesus andava ali por Jerusalém, se manifestava entre os homens, ainda os livros escritos por Paulo, Pedro, nem ainda sonhavam em ser escritos. Porém, ele já os fazia acontecer ali. Porque Jesus, amados, atraía em si as manifestações das verdades celestiais. De sorte que aqueles que andavam com Jesus, de sorte que aqueles que se encontravam com Jesus, aprendiam dele, não somente as verdades do dia, mas aprendiam as verdades dos milênios, das gerações, aleluia, dos tempos, até da eternidade, estava ali em Jesus se manifestando. Pois bem, hoje, quando você busca Jesus, quando você clama por Jesus, quando você ora a Jesus, aleluia, e você apresenta a tua causa a Jesus, e você se derrama diante dele, ou por clamor, ou por ações de graças, não importa qual seja o tipo de oração que você faz, mas quando você se achega a Deus, você se achega para aquele dia, para buscar o socorro daquele dia, para buscar o livramento daquele dia. Pois bem, ele te dá este livramento. Mas não somente ele, mas com ele vem também manifestações de centenas de anos, de séculos de vida, de eternidade que está proposta em Deus para você. Porque quando Deus fala, os céus se calam. Porque quando Deus se manifesta, o inferno se cala. Porque quando Deus faz, o mundo para. Oh, glória a Deus! Porque o que Deus tem para você, porque o que Deus quer falar para você, te falará e te ensinará acerca de todas as coisas, e não haverá necessidade que você aprenda de nenhuma mais outra fonte nesta vida. Porque os assuntos de paz, os assuntos de alegria, os assuntos de prazer, os assuntos de coragem, os assuntos de resistência, de luta, os assuntos de superação, de perdas, todas estas formas de assuntos, Deus te revelará. Louvado seja Deus. Deus te ensinará todas as coisas. Uma oração que você faz, um clamor que você faça diante de Deus, ao que você peça com fé, crendo. Para Deus diz que você vai receber, mas não somente receberá uma daquelas coisas que você pede, mas Deus te trará um descortinamento de todas as suas verdades e porá em ti, depositará na tua alma e no teu pensamento todas as revelações de vida. E é por isso que ele diz: eu vim para vos dar vida e vida abundante. Às vezes, amados, achamos que para ter uma vida abundante, basta a realização daquela petição: Senhor, aleluia, eu preciso deste livramento. E achamos que aquilo, e somente aquilo, já gerará em nós abundância. Surpreenda-se, a partir de hoje, com o todo de Deus na tua vida, aleluia. Não se satisfaça somente com o recebimento de uma bênção e por ela você diga: oh, obrigado, Senhor. Mas saiba que junto com a resposta virão outras tantas que ainda não pedistes nem pensaste e que ainda não necessitastes, aleluia. Deus antecipará os teus livramentos. Se com o coração, se com a tua boca você confessar e com o seu coração crê que Deus é Deus. Amém? Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz então que Ele cumpre aquilo que ainda nem escrito estava. Mas, amados, para que os relatos futuros pudessem ter uma essência de verdade, Jesus já os cumpria antes de mandar escrever. Este é, de fato, o líder bom, né, sensato. Este é de fato aquele que tem credibilidade, que com seus atos antecipam as suas ordens, que com suas atitudes anteriores às suas ordens, ele já os cumpre nos seus próprios atos, nas suas próprias palavras. Oh, glória a Deus! E Jesus é esse tipo de pessoa, que antes de pedir qualquer coisa, que antes de ordenar qualquer coisa, antes de dizer qualquer coisa, nele já se cumpriram todas as coisas. Ele já experimentou a vida e já experimentou a morte. Ele já experimentou a alegria e já experimentou o mais profundo pesar de tristeza que ser humano nenhum suportaria.
ele já experimentou a morte, já experimentou o inferno, e hoje ele já experimentou a ressurreição, e ele experimenta o lugar mais honroso dos céus, está assentado à destra de Deus. Aleluia, em Cristo Jesus, nós veremos todas as manifestações absolutas, todas as manifestações de que eu e você precisamos, ou ainda nem precisamos, e um dia precisaremos, nele já estão realizadas todas as coisas, basta então crer nele, atender a ele, entregar o coração aos cuidados dele, aleluia, e entender que o resto ele vai fazer. Porque Deus tem prazer em realizar. Porque Deus tem prazer em mudar os tempos se for necessário. Deus tem prazer em parar o sol se for se for favorável a ti. Deus tem poder e prazer em parar, aleluia, a noite, se for necessário, para que você seja abençoado. Deus tem o poder de mover céus e infernos, para que você, aqui na terra, seja impactado com o seu poder e os seus livramentos. Deus faz isso. Deus realiza isso. Você só precisa crer. Essa é a graça abundante de Deus. A palavra do Senhor diz: a minha graça te basta. E hoje nós falando aqui na escola bíblica, Deus nos disse de uma forma tão clara que a graça de Deus é uma espécie de preenchimento daquilo que você não tem hoje, daquilo que lhe falta no coração, daquilo que lhe falta na sua vida física, daquilo que te falta no teu emocional. A graça de Deus vem por um tempo preencher para te satisfazer. Sabe, amado, hoje você pode ter uma perda, hoje você pode estar sentindo falta de algo na tua vida, hoje talvez uma carência profunda, afetiva, esteja te machucando, mas há uma graça de Deus, há uma porção de Deus para preencher este vazio, para que você diga: o meu Deus me supriu, o meu Deus é a minha suficiência, Ele é, aleluia, o meu recheio, Ele é o meu conteúdo, aleluia, e de nada sinto falta. Até o momento em que, pelo poder dele, pelo tempo dele, pela liberação dele, aquilo se manifesta e de repente, aquela graça que preenchia, agora sai para que a realização material entre no teu coração. Essa é a graça de Deus. Então, de repente, hoje, um jovem, uma jovem, sente falta de um amor. Alguém que está, de repente, carente de uma pessoa. Pois bem, é uma carência afetiva. É algo que às vezes entristece, abate. Só que é uma porção de Deus que preenche esse vazio. Mas a hora que o príncipe encantado aparecer, a hora que a princesa encantada... Encantada não, está amarrado. Diga assim, está amarrado. Que negócio de encantada é essa? Papo furado. Conta de carochinha, príncipe encantado. Até parece que existe. Né? Só existiu um, fui eu, que a pastora já pegou. Entendeu? Então... Ah, vá. Né? Mas assim... Não existe, né, irmãos? Mas de repente vem aquela coisa que Deus vai separar para mim, para você, né? E aí, aquela porção que estava suprindo, aquela graça que estava nos sustentando, aquela graça de Deus que estava preenchendo esse vazio, que nos estava dando coragem para levantar, sair trabalhar, para levantar, sair estudar, para levantar, sair conquistar, sabe? Não se deixar bater pelo vazio, pela carência. Aleluia, agora sai, porque agora se materializou a bênção. Então, quer que hoje algo falte na sua vida, quer que seja aquilo que hoje, sabe, representa um pedaço vazio dentro de você, a graça de Deus enche o teu coração e você dirá: não sinto nenhuma falta, louvado. Isso não significa que Deus não preencherá, isso não significa que Deus não materializará. E quando isso acontecer, então a porção, né? A porção, esse enxerto de Deus que te sustentou, agora sai e dará lugar então à bênção materializada. E você vai gozar dela, você vai usar dela, você vai usufruir dela. Aí entra outro tempo, outro lugar de vazio no coração, na mente. Lá vem a graça de Deus preenchedora. Ah, hoje um derramar de graça preenchedora. Ah, hoje um encontro de Jesus conosco. E Ele diz: trago-vos a minha graça, enchei-vos dela, preenchei os vossos corações dela, encorajai-vos dela, alimentai-vos dela, aleluia, sejais contentes com ela, porque é uma porção hoje que te preenche, e você não poderá dizer: sinto falta de algo, aleluia, porque Deus diz: eu vos preencho a todos neste dia.
Eu vos preencho a todos neste dia, os torno cheios na medida, faço transbordar, aleluia, faço derramar, aleluia. Oh, glória a Deus, isso te dará paciência e perseverança para esperar o dia em que acordará você, aleluia, a tua bênção. Ela baterá na tua porta, você abrirá e ela dirá, cheguei, Deus me mandou, aleluia. Até aquele dia, Deus te sustentará. Oh, glória a Deus, é esse o Deus que eu sirvo. É esse o Deus que há 40 anos eu sirvo. O Deus que preencheu os vazios. O Deus que ocupou os espaços que a minha carne abriu, que os meus erros permitiram existir. Eu e você somos responsáveis pelos nossos erros. E Deus se alegra quando a gente pega o erro. E a gente diz, esse erro é meu, Senhor. Eu assumo diante dos homens. Eu assumo diante das autoridades. Eu assumo até diante de Ti. Assumo até diante do inferno, Senhor. Este erro é meu. Mas há um que me suprirá e me ensinará o caminho do acerto e tirará o que é errado e preencherá a minha mão com o que é certo, com o acerto que me dará as verdades de Deus. Não dando a agenda fora não, pastor, vou me matar. Amados, e tudo isso se cumpre aqui para que aquilo que escrito seria lá em Atos 1, capítulo verso 8, então agora se vê obrigado a passar por Samaria. O caminho natural dos judeus era dar a volta por Samaria. Então era mais ou menos assim. Você precisa ir para o centro da cidade e você vem lá do começo da João Paulo. Mostrar os meus conhecimentos. Estou morando aqui há pouco tempo, mas já conheço as coisas. Você sai lá do Tiro ao Pombo, onde eu moro. E aí você vem... Não é Tiro ao Pombo lá, no nosso bairro lá, gente? Quem mora lá? Tiro ao Pombo. Ô, glória, diga assim, Tiro ao Pombo. É uma benção. Amém? Sai de lá. Só que você quer chegar na Marginal, mas você não quer pegar esse trânsito aqui, ó. Da João Paulo, que 7 horas da manhã é chato aqui. Irmão, eu já peguei cada viela aqui, mas eu já conheço tudo quanto é buraco e beco de saída aqui. Então eu não quero passar por aqui. Aqui é Samaria. É onde tem trânsito, é onde tem chateação, é onde atrasa, é onde implica, é onde rouba, é onde chateia, enraivece, é onde suscita ira. Né? Aí eu pego e vou saindo aqui por cima. E o judeu não passava por Samaria, porque ele tinha razões políticas, sociais, históricas e religiosas para não passar ali. Não havia acordo entre judeus e samaritanos. Ainda que, diante de Deus, os samaritanos fossem reconhecidos legitimamente como povo dele. Porque no passado, aquela cidade, aquela região, havia permitido o enxerto de povos estranhos, de nações estranhas, que conviveram com eles por muitos séculos, gerando uma cultura, uma miscigenação, né, de raça, né? E aqueles povos estranhos que começaram a habitar com os judeus, que foram fracos e não os expulsaram dali, e não disseram, calma aqui, sai para lá, com seus deuses estranhos, seus baais, seus baalins, seus astarotes, seus deuses pagãos estranhos, saiam daqui, porque esta terra é nossa, Deus nos deu por possessão, e nos ordenou que aqui habitássemos, somente nós e o nosso Deus. Quereis conviver, morar neste lugar? Convertei-vos a Deus, o Senhor. Essa é uma condição sine qua non, não é uma condição que não se negocia. Quer habitar comigo? Anda com meu Deus. Esta devia ser a posição de Israel, mas naquele tempo, Israel Samaria permitiu essa aproximação desses povos que se estabeleceram ali. E levaram consigo suas culturas, inclusive as religiosas, e trouxeram consigo seus ídolos pagãos. E isso, amados, com o passar do tempo, foi criando, então, uma inimizade. Então, o samaritano, como você está cansado de saber, não falava e nem olhava diretamente ao rosto um do outro. Eles não se bicavam, passarinhos que não se bicavam. Amados, de sorte que
criou-se então um caminho alternativo, indo para o norte, passavam pelo Vale do Jordão. Um caminho muito mais longo, mais difícil. Mas era preferível para os judeus pagar o preço dessa dificuldade, gastar mais tempo, mais energia, do que passar direto por ela. Porém, para Jesus, agora, a Bíblia diz, era necessário passar pelo meio da província de Samaria. Ele não ia passar não só por dentro, mas ele ia passar pelo meio. Sabe, amados? Então imagina uma fatia, imagina um círculo, e agora então algo que tem um corte preciso, passando no meio, o que acontece? Quando você tem um círculo, você tem um círculo de papel, e vem com uma tesoura cortando o meio, o que acontece com isso? Você passa a ter duas metades. Aquilo que era um todo, se divide em dois. E agora a proposta de Jesus era passar pela província Samaria para repartir aquela província em dois, um tempo antes de Cristo e agora um tempo depois de Cristo. E eu vou te dizer, esta mesma faca do Espírito, esta mesma tesoura do Espírito passou na tua vida e agora a tua vida é depois de Cristo e havia uma vida antes de Cristo. Oh, que diferença existe entre aquela antes de Cristo e aquela depois de Cristo. Quem aqui se acha muito diferente do que era antes de Cristo? Hoje com Cristo. Quem aqui é completamente diferente do que era antes de Cristo? Hein, pastor? Cristo te mudou? Muito, né? Ficou até mais feio, né? Aleluia, aleluia. Jesus, acontece, Jesus muda mesmo. Jesus muda a história. Jesus muda o rumo. Demorou para responder? Eu caio matando mesmo. Amém? Então assim, passou o facão, dividiu em meia. Aleluia. Agora é um tempo antes de Cristo, agora é um depois de Cristo. E eu vou te dizer, eu tive muito mais luta no tempo depois de Cristo. Eu tive muito mais enfrentamentos depois de Cristo. Eu tive muito mais angústias no tempo de Cristo. Mas eu vou te dizer, é o melhor tempo da minha vida, porque apesar de lutas, dores, guerra, existe aqui uma esperança de que eu vivo nesta terra com Ele, mas daqui a pouco eu vou viver no céu com Ele. Oh, glória a Deus. Eu vou te dizer uma coisa, eu até me divertia mais antes de Cristo. Sabe, eu até curtia muito mais antes de Cristo. Esta vida parecia ter mais graça até antes de Cristo. Mas eu vou te dizer, eu prefiro este lado depois de Cristo, chamado vida abundante. Não vamos ser fariseu. Que aquela cervejinha, que aquelas manguaçadas, que davam umas graças, que faziam uns efeitos. Fazia. Não vamos ser aqui fariseu, e dizer que aquelas baladas de 3 noites virada não tinha lá seus valorizinhos, Não vamos dizer que aquele monte de festa, amigos, mulheres e prazeres, não vamos dizer que isso aqui é de todo ruim. Sabe, amados, porque se fosse ruim, estava todo mundo hoje dentro dessa igreja. Eu vou te dizer, existe um certo prazer, existe uma certa graça, existe, sabe, uma aparência de uma certa vida, de um certo sentido que ela dá. Mas a palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de paz e de vida, mas o seu fim é final de morte e destruição. O tempo antes de Cristo maquia, sabe, simplesmente ele dá uma maquiada naquilo que de fato é a realidade do homem sem Cristo nesta terra. Aparentemente vai tudo bem. Para Samaria, aparentemente ia tudo bem. Sustentava a sua diferença com aqueles que representavam Deus. Mesmo sendo o povo judeu um povo torto naqueles dias. Mesmo sendo judeu, não naqueles dias, um povo completamente devotado a Deus. Até estava muito longe desse perfil de um povo zeloso de boas obras. Estava lá debaixo do domínio de Roma, era um povo escravizado, era um povo que estava muito longe do altar de Deus, mas continuava tendo sua representatividade, seu simbolismo de um povo de Deus. E os de Samaria, amados, se mantinham lá dentro daquela cidade, recheados de seus deuses estranhos, suas culturas pagãs e idólatras, e achavam que aquilo lhes estava dando algum tipo de futuro, lhes estava sustentando, lhes estava matando a sede. Eu vou te dizer, amado, viver significa ter sede diária. Viver é acordar a cada dia cheio de vontades, desejos, sabe, cheio de intenções, de objetivos a serem alcançados. Está simbolizado numa sede,
numa sede, amados, que não passa nunca, por mais que se beba água, por mais que se tenha respostas nessa vida, nós terminamos normalmente o final de um dia com uma mesma sede que nós começamos pela manhã. Às vezes acorda-se de manhã, sabe, com objetivos claros, com metas a serem cumpridas na família, no trabalho, na escola, na igreja. Porém, queridos, quantos de nós terminamos esse mesmo dia, mesmo tendo lutado, buscado e até alcançado, mas quantas vezes terminamos aquele dia sedentos? Parece que o que se conquistou, o que se cumpriu, de nada valeu. Porque de novo no outro dia, lá é o mesmo horário, lá é o mesmo bate-hora, é o mesmo bate-canal. Só riu quem é velho, que sabe do que eu estou falando. Filho, Batman. Então, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Então, de novo, a vida está lá no outro dia, exigindo as mesmas respostas, esperando da gente uma porção, sabe, de atitude, de controle, de psicológico em bom. Lá de novo, a vida de esforço. De novo, lá de novo.
pessoas da tua vida e que talvez você já esteja desistindo de buscar um renovo, de determinar um novo tempo, de profetizar um recomeço. E quem sabe, uma área em que você já está pensando em desistir. Muitos amados desistem de emprego, muitos desistem de casamento, muitos desistem da vida. Quantos hoje acordaram desanimados, não sentiram forças para chegar a nenhum poço de água viva, sabe? Pensaram que não valia a pena pela manhã a vida, ao dia se convenceram, verdade que é ruim, e quem no meio da tarde tomaram remédio, deram um tiro na cabeça e um precipício, terminaram a vida. Muitos, um domingo, terminando o dia.
o som da voz de Jesus, quem sabe cantando um hino. Homens privilegiados, mulheres que puderam dormir, tendo nada mais, nada menos do que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, repousando ao seu lado. Já imaginou sair para pescar, Edson? E Jesus ir no barquinho? Já imaginou você sair para pescar e Jesus está lá com você, também pescando com você? Homens e mulheres que puderam pescar com Jesus. Já imaginou você fazer um bolo gostoso, uma torta, fazer um café e daqui a pouco na porta bater assim? Ele chegou, ele chegou. E você abrir a porta e dizer: entra, mestre, o jantar já está pronto. E Jesus sentar na tua mesa. Marta, Maria puderam experimentar isso. Lázaro sentava com Jesus na mesa e conversava como dois amigos, dois compadres, amigos amados, próximos. Houve um tempo em que homens e mulheres puderam de fato abrir a porta de suas casas e o cheiro de Jesus entrar, o cheiro suado de Jesus, o cheiro do cansado Jesus. Aquela mulher samaritana pôde se sentar ao lado de Jesus à beirada daquele poço e sentir o cheiro suado de Jesus, porque o mestre havia andado no deserto e com aquela túnica pesada que era tradicional daqueles dias, um homem suado, quem sabe até um cheiro forte do suor, mas era o cheiro de Jesus, o cheiro do Jesus cansado, mas era o Jesus, era Cristo. Tá bom, nós não podemos fazer isso fisicamente, há uma lacuna de tempo, porque esse Jesus que encarnou, ele morreu, ressuscitou, assume uma condição gloriosa, espiritual, e agora está sentado à destra de Deus, mas não significa que ele deixou de marcar encontros. Ele continua marcando encontros, e ele marcou o encontro hoje com você. Mas haverá um tempo, e nós vemos uma lacuna em que agora ele é Espírito em verdade. Mas chegará um tempo que esta terra acabará, este mundo cessará. E os que andaram com ele nesta vida poderão assumir o seu lugar na glória e poderão tocar Jesus. Já imaginou tocar Jesus? Jesus, quando se apresentou aos seus discípulos naquele cenáculo, e aquele homem que não creu, porque não o havia visto, Jesus disse: toca-me, Tomé. E Jesus já era corpo glorificado. Eu vou poder abraçar Jesus. Você vai poder abraçar Jesus lá na glória. Mas para que isso aconteça, você precisa abraçar Jesus aqui nessa terra. E abraçar Jesus, é necessário que você vá ao encontro que ele marcou. Aquela mulher samaritana chegou, confabulou com Jesus, ela estava sedenta. E ela morava numa terra, numa cidade, numa nação, que guardava dentro de si 5 reinos. Havia um deus da Babilônia, o deus de Sucote e Benote. Havia o deus de Cutá, que era uma outra cidade ímpia, que era o deus Nergal. Havia em Samaria um deus chamado Azima, que era um deus de Amate. Havia uma estátua chamada Nibás Tartuque, que era um deus dos Aveus. E havia um deus chamado Adramaleque e Anamaleque, que eram deuses de Sefarvaim, uma nação ímpia. 5 deuses estranhos, 5 maridos, que aquela samaritana dizia ter tido. E o 6º que ela tinha, Jesus diz: este que chamas de marido, nem marido teu é.
Porque agora ela falava do Deus de Israel, mas que era um Deus que era servido misturado a outras crenças. Então esses maridos também simbolizavam essas 5 nações pagãs que se estabeleceram dentro dos domínios de Samaria e que agora precisava ser cortado no meio. E Jesus disse: bem dizes, que não tendes marido, porque os 5 que tendes não eram teus, e agora esse que tendes também não é. Amado, Jesus marca o encontro com você porque Ele é o teu noivo, e Ele quer fazer de você a noiva dele, a igreja de Jesus Cristo. Eu só quero ler para você aquilo que está escrito em Apocalipse. Feche os seus olhos. Capítulo 19 de Apocalipse diz: depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se preparou. Pois lhe foi dado se vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Beber das águas diárias te sacia a sede por um tempo, mas lá de novo está a necessidade de beber. Beber das águas de Deus significa, aleluia, alinhar-te à vontade de Deus, começar a ter atos de justiça nesta terra, abandonando o pecado, abandonando a iniquidade, vivendo santidade, fugindo da aparência do mal, não se deixando dominar pelos deuses desta terra, que querem levar você, a mim e a qualquer outro, a atos de prostituição, de engano, de mentira, discórdia, de buscar o prazer da carne pelo prazer, a lascívia, a prostituição, o erro, o engano, a idolatria pelo dinheiro e poder. São os atos da injustiça destes príncipes de prostituição que operavam lá em Samaria e impediam aquela cidade de ser conhecida como a terra de Deus. Mas Jesus entrou ali e mudou a história daquela nação. Começou mudando o coração daquela mulher de Samaria e fazendo dela a noiva, que agora abandonou os 6 maridos e agora se desposou com Cristo e saiu, entrou pela cidade e declarou, aleluia, acerca do Cristo que ela havia encontrado e que agora deu sentido verdadeiro à vida dela. E agora ela está entre esses aqui, cuja palavra de Deus diz: vinde e participai das bodas do Cordeiro. É um convite para se encontrar com você. Jesus te convida para ser dele nessa noite. Talvez haja deuses pagãos no teu coração, que te levam a pecar facilmente, que te levam a ter um destempero, um descontrole emocional, que te faz andar e preferir caminhos errados. Quem sabe haja domínio no teu coração hoje,
Sabe, amado, abandona hoje esses deuses e abraça o teu Deus, o teu único Deus. Ele quer fazer de você a esposa sincera, santa e ataviada. Ataviada significa bem vestida, vestida adequadamente, vestida de linho puro, finíssimo, e os linhos puros e finíssimos representam os atos de justiça, os seus atos de santidade. A banda vai cantar, feche seus olhos, a banda vai cantar uma estrofe. Comece a orar a Deus. O que você entendeu disso? O que você depreendeu dessa história que eu te contei? Deixe ela agora falar ao teu coração, falar ao teu pensamento. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas vosso Deus me chama. Sua voz suave é como um sussurro, vosso Deus me chama. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado, não há como rejeitar tua presença. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. A palavra do Senhor diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali por 2 dias. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam para a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você precisa experimentar de Cristo para poder fazer multiplicar a voz e a verdade dele por onde você anda. Aleluia. Eu quero te convidar nesta noite, você que talvez esteja sendo tocado agora pelo Espírito Santo de Deus, você talvez que já tenha se casado com muitas coisas nesta vida, quem sabe você já tenha feito muitas alianças com as quais você já viveu até aqui,
mas que você sabe, não ainda saciaram a tua sede. Jesus está pronto hoje e te oferecendo uma água, e esta água, se você beber, nunca mais você terá sede. Você acordará amanhã disposto, disposta. Você acordará depois de amanhã e continuará disposto e será assim o resto da tua vida, porque Deus trabalhará por você. Deus será por ti. Deus fará, aleluia, no meio da tua casa, no meio dos teus negócios, na tua alma, no teu coração. Deus fará obras poderosas. O dia que eu fui para Jesus, nunca mais eu quis ir embora. Por mais que este mundo tentou, eu não quis me apartar mais dele, porque eu encontrei nele caminhos de esperança e salvação. Jesus está aqui agora, querendo te servir um copo de água para saciar toda a sede da tua vida. E ele toca e bate na porta do teu coração. Ele te chama: vem sentar comigo no poço. Vem ter comigo agora aqui. Eu vim ter com você. Eu vim por você, por tua causa. Eu quero agora cortar a tua vida ao meio e dizer: há um tempo de mim e depois de mim. Jesus, orar o tempo, é chamado tempo depois de Cristo. Alguém nesta Sala hoje que deseja dizer: sim, eu quero beber dessas águas que me darão vida eterna. Alguém nesta noite que quer entregar-se a Jesus e dizer: eu abraço Jesus. Levanta a sua mão do seu lugar mesmo, onde quer que você esteja. Diga assim: eu quero beber dessas águas. Eu quero beber dessas águas. Eu quero beber dessas águas. Há alguém? Talvez você esteja buscando, sabe, verdades, respostas, mas talvez elas não ainda se manifestaram. Jesus pode ser esta resposta. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai é Deus, e Deus quer ter você diante dele, mas somente através de Cristo. E Ele está aqui nesta noite. Quer beber dessas águas? Levanta a sua mão. Quer ter uma nova vida com Cristo? Levanta a sua mão e nós vamos orar por você. Deus te abençoe, jovem. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia. Há alguém que gostaria de dizer: eu quero receber uma oração, porque eu quero compreender mais acerca de Deus? Levanta a sua mão e nós vamos orar por você. Há alguém nessa noite que diz: sim, eu quero me aproximar mais de Jesus? Aleluia. Essa é uma oportunidade que você não pode perder. Jesus bate a porta do teu coração. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Giovana, a Bia levantou a mão. Abraça ela ali no lugar dela. Começa a orar com ela. Declara as águas espirituais de Jesus na vida desta jovem. Louvado seja Deus. E você, crente amado em Jesus, será que não é necessário derribar algum altar nesta noite? E isso, amado, não te faz de forma alguma alguém desonrado ou menor na casa do Senhor, não. Às vezes estão persistindo ainda, sabe, características que precisam ser tiradas da tua vida. Jesus quer você 100% na presença dele. Jesus não se satisfaz com 70%. Ele quer 100% do teu coração nas mãos dele. Are tuas vidas. Are tua vida que talvez precise mais de Deus. Se há crentes nesta noite que diz: sim, pastor, eu preciso um pouco mais de Deus, eu preciso mais dessa água. Sabe, pastor, eu bebo das águas do Espírito para muitas áreas, mas nesta área eu estou bebendo de um poço humano ainda, e elas não conseguem me satisfazer. E hoje eu quero beber das águas do Espírito. Alguém que diz: preciso das águas. Nós vamos orar, onde quer esteja. Deus te abençoe. Abençoe. Aleluia.